Começando, Osmar Júnior Gonçalves de Castro. É esse o nome de batismo? É. Então minha pesquisa estava certa. Tá, Eu fui ao cartório para ver o livro lá. O Júnior é o segundo nome, meu pai colocou. Eu sou Júnior também, mas o meu é o último. É o último, geralmente ele é um último nome. Para dizer, né? só para referência que o pai... O meu pai colocou o Júnior, interessante isso aí. Eu não tive tempo de perguntar por aí, mas ficou Osmar Júnior mesmo. Bacana. Então, Osmar Júnior, poeta, compositor, cantor, cronista, produtor cultural, né? Um dos principais representantes da nossa música na Amazônia, né? E nessa nossa conversa nós vamos falar sobre MPA. Aí você vai ter que dizer para mim o que é MPA, tá? Porque só eu já conferi uns 5 conceitos, tá? Se é música, está saindo aqui da posição, se é música popular da ou na Amazônia, se é música popular amapaense ou do Amapá, ou se é uma música música popular brasileira de expressão amapá. Então, isso é contigo depois, tá? Que tem defesa para todos os lados e para todos os gostos. E vamos falar se existe um tal amazonismo na tua música, tá certo? Então, essa é a nossa ideia. E também falar sobre o seu ato criativo, né? A gente está diante de um grande artista. E quais são as suas referências também para essa composição? Estou te falando que escolheram a pessoa certa. Opa, que bom, que bom. Vamos falar também de música e militância. Tá? Música e militância, existe uma música preservacionista, se sim ou não, e sobre as suas composições, né, e os seus projetos futuros. Obrigado. E aí a primeira pergunta que eu costumo dizer para os entrevistados, que é muito complicada e complexa, é: quem é Osmar Júnior? Osmar Júnior. Eu sou um nativo, cara. É o que eu vou falar agora, porque nós somos de agora, né? Porque são tantas as coisas que se desenvolveram na gente, todos nós, que tu tem que pegar o teu agora e dizer: eu sou um nativo que, de alguma forma, eu insisti numa determinada idade, eu estava na hora certa, no lugar certo. Eu sou apenas um geomúsico, viu, gente? Eu acabo, talvez, no aeroporto ali, entendeu? Mas aqui é um país, e é um país mesmo. Então, veja bem, eu trato isso aqui como um país. Entendeu? Dentro de mim, tudo macro para mim, eu trago para o micro. Uma nação. É uma nação, Aí é uma nação, inclusive, muito, muito legal, porque ela começa nos mururés e passa por diversas coisas, como essas terras da Amazônia passaram, né? Eu acho que eu já até pulei a tua pergunta. Eu sou esse cara que todo tempo é perturbado, não é a palavra. Eu sou provocado, Obrigado. Provocado pelas coisas naturais que vêm a mim. Eu estudei muito pouco, assim, numa escola, mas eu presto muita atenção no que vem a mim, entendeu? Poderemos dizer espiritualmente, sim, mas podemos dizer também em relação à irradiação, ou seja, o que é que a Terra me irradia, né? E o que é que o povo que viveu aqui diz, entendeu? E eu sou esse cara que eu na minha geomúsica, eu estou falando muito de geomúsica porque quando eu ganho alguma coisa de vocês, professores, eu fico muito feliz. Talvez seja por causa dessa minha ausência da questão universitária, da questão acadêmica e tal. Aí eu presto muita atenção, eu respeito muito a ciência. Então a minha música está o tempo todo ligada à ciência e à divindade, entendeu? Então eu sou, claro, nos primeiros anos da minha vida eu estava num estágio, como todo mundo, agora no segundo, agora no terceiro, realmente eu fui muito cobrado espiritualmente pelas coisas que acontecem no planeta. Certo. Então vamos lá adiantando. Só lembrando que o nosso podcast Rumo dos Ventos... Cobrado que eu digo, assim, dentro de mim. Sim, a cobrança, uma autocobrança, né? O nosso podcast ele tem o central, é a Amazônia,
as suas multiplicidades, as suas diversidades, né, e suas peculiaridades. Então, nós vamos falar da Amazônia vivendo a Amazônia. Né? E aí, a tua função aqui é muito específica, é relacionar essa amazonidade, essa condição amazônica com a arte, né? E a arte com a Amazônia. É isso que nós vamos fazer nessa nossa conversa. E a pergunta que eu começo provocando, o que é MPA? Olha, a MPA foi o Heraldo Almeida que inventou. Foi? Foi. Porque, inclusive, com isso, nós nos metemos numa polêmica mesmo, porque eu já vi gente querendo justificar que não é música popular amapáense, é música produzida na Amazônia, mas eu acho que dá no mesmo, entendeu? Eu acho que nós criamos, porque agora o que eu digo para eles, eu digo, deixa, porque não tem nada dentro da arte que não seja criada pelo povo, entendeu? Já que o povo está chamando de MPA, o que você pode fazer, né? Mas eu, particularmente, faço música popular brasileira, entendeu? MPB. Com caractere, com terra que tu pisa é santa. Então, não adianta, eu aprendi musicalmente com Pinduca. Isso não, quando tu pisa numa terra, tu já tem teu próprio idioma, teu jeito, teu balanço, teu idioma e as coisas para contar. Porra, eu olhei para os Beatles, porra, olha o cara cantando aquela cidade lá. Liverpool e tal. Cada um tem o seu pé. Aí, pô, na Bíblia, terra que tu pisa é santa. Ou seja, ela passa para ti tudo, tal, sangue, tudo, pá, tudo se ajeita de uma forma. Nós estamos tão velozes que a gente já sabe o que é isso, a gente já quer, sabe, já conceitua, já sabe o conceito das coisas. Mas terra que tu pisa é santa é certeiro. Perfeito. Então, isso é muito na lógica da concepção do planeta como um organismo vivo, né? Isso aí, aí tu envereda por aí. São debates que, inclusive, trouxeram para a ciência, né? O fenômeno Gaia. Sim, a Terra Gaia como um organismo, uma nave viva, né? Isso. É por isso que eu digo que, numa das minhas crônicas, eu digo assim, sabe que a gente está com a matéria certa? O ferro? Não, é pedra. Porque o que vaga pelo infinito é pedra. Aí lá eu sou engenheiro, daqui para cá eu sou engenheiro, entendeu? Entendi. Aí já discute essas coisas assim, né? Aí já coloca, como eu não sou engenheiro, né? Aí eu construo a minha engenharia no poema, na música. E aí habitar meteoritos, sabe? Navegá-los, montar sobre esses cavalos de pedra. Aí vai surgindo essas coisas aí. A gente lembra o grande referência, o Chico Buarque, né, que fez a faculdade todinha de arquitetura. Não tinha chegado à arquitetura. Foi, mas não concluiu. Não, mas tem que ter um engenheiro dentro aqui. Aí ele dizia que a palavra dele era o tijolo, né? O tijolo. Sim. Que ele ia montando. Sim, porque... Ele dizia que tudo que está relacionado com a palavra me interessa. Isso. E a palavra, ela é uma matemática, os números são interessantes. Você falou na engenharia do texto, né? Eu me remontei a isso. A coisa dos números e das letras, é muito doido isso, sabe? Não vamos nos aprofundar, mas no poema tu consegue descrever um cálculo matemático. Às vezes as pessoas não percebem, entendeu? Isso é passado o tempo todo por cima. Por exemplo, tem outras coisas, outras curiosidades também. Por exemplo, quando tu vê eu cantar Sofia ou Tarumã, também é submarinos, entendeu? O Tarumã, submarinos explodidos na costa na Segunda Guerra. Sofia, o submarino que ficou refugiado lá. Isso aí tu já fala há muito tempo, mas tu guarda isso. Tem um forrozeiro que diz pedras que cantam, né? Para te guardar tuas pedras para mais tarde. Aí eu estou guardando as pedras para mais tarde. Vai revelando. Eu tenho uma peça infantil, que foi inclusive para marionetes, que era sobre a Sofia e a relação com os submarinos. Pô, isso eram os caras que estavam ali já tentando se refugiar porque tinham perdido a guerra. Tentaram a América do Sul. Procurando terras raras, material radioativo, um monte de informação. E aí nós vamos para a década de 1980, um dia desse.
né? Um dia desse. E aí surgiu o movimento Costa Norte. É essa década mesmo? 80? 80. Na verdade, 79, 80. O movimento Costa Norte, consciente ou inconsciente, politicamente, tá? Isso é um apelido do barco. Aí é o seguinte... a gente vai descobrir depois se está aparecendo... Não, mas ela é interessante, interessante. Aí, o movimento Costa Norte, ele surge em 79. Então, a gente ainda tinha a linguagem da ditadura. Ou seja, aquilo aconteceu e virou um modismo. Acabaram ensinando para a gente, a repressão no país ensinou a gente a fazer poesia. Aí é o seguinte, poema. Bom, poesia, né? Formalmente é o poema, né? É o poema, a poesia é Obrigado. A beleza do Obrigado. texto. Aí nós começamos a prestar atenção, sabe? Nos cavaleiros de casa mesmo, que não tem jeito, que é o Chico, o Gil, o Caetano e as meninas lá e todo o movimento ao redor, né? Aí eu reparava que existia um movimento. E que esse movimento perturbava um país, e que esse país estava mandando gente para fora e tal. Mas a gente aquilo não doía na gente. Eu não sei se era porque aqui era um território federal, sabe? Um território que era mantido pelo militarismo muito e não deixavam a gente muito controlado as coisas aqui. Mesmo assim, eu fui censurado, Fernando Canto foi censurado, foi, acho que, detido. E é por isso que até hoje eu regravei a música que eu vi ele ser preso no palco, eu regravei Pedra Negra, já dizendo o que ele queria dizer, que era aquela palavra lá, não sei se pode dizer, qualquer coisa você diz, que ele teve que trocar para Filhos da Luta, que eu achava tão... Mas na verdade era filho da puta, entendeu? Aí eu gravei agora com a palavra filha da puta. Posso falar porque está gravado? Aí eu peguei e comecei a perceber que nós tínhamos nada. Tu tinha um panelão cultural no norte, que tinha Fafá de Belém, tinha Rui Barata, Nilson Chaves e Vital Lima, tinha matado um tal de Chico Mendes, vários Chicos, tinha terras sendo grileiros já profissionais que agora estão grilando tudo da gente aqui, estão comprando, loteando a Amazônia aqui em Manaus, os cantores, os artistas do mundo, tudo vieram comprar terreno. Foi nisso que deu a nossa Copa. Aí o que acontece? Aí eu comecei a perceber que tinha um Eldorado, uma antropologia, arqueologia, meu Deus do céu, aqui nessa Amazônia, de mexer com a cabeça, qualquer cara aqui e pensa como artista. Porque todo mundo, entendeu? Gira nessa viagem. Aí o que acontece? Eu vi aquela coisa, o Arilô, o Roneri, o Manuel Cordeiro, aí tinha, cara, o Brega. Eu olhava, Pará. Aí tudo Pará, tal. Aí tinha o dance, as danceterias americanas. Então, a geração disco. Aí tinha os garimpeiros, tudo bem e tal, mas tinha também o Rock 80. Olha. Ditamente no meio desse pacotão tudo, Rock nacional. Eu resolvo fazer um movimento político-ambiental, político-cultural, sei lá. E aí o seguinte, se reuniu ali, além de muitos companheiros que eu não vou citar todos, mas se reuniu ali Amadeu Cavalcante, Valmir Homem, entendeu? E depois Zé Miguel. E agora nós percebemos que o João Gomes chegou, tal, beleza. Agora é o seguinte, qual é a pergunta mesmo? Falando sobre Costa Norte, o que Sim. foi esse movimento? Aí o que acontece? Ele surge como grupo Nós, não tinha nada aqui, só um festival que o movimento universitário fazia. do Pará fazia. Então, era a única porta. Aí, graças a apareceu o Sesc. Aí eram duas portas. Quando apareceu o Sesc, apareceram os festivais. Então,
Aí apareceram os festivais universitários já existiam, e nós esperávamos o ano todo. Esses festivais universitários eram dos universitários daqui, o Ian tá ali, né? Universitários daqui que estudavam em Belém. Era a UAP. A UAP, aí eles vinham para cá e realizavam os festivais. Só para feito histórico, né? Não querendo te atrapalhar, atrapalhando. Aí nós resolvemos, na Unifap, eu sou da primeira turma de História da Unifap também. Olha só. Eu tinha formação, sou farmacêutico pela UFPA, e depois cheguei aqui e fiz História. E bora fazer um festival da canção. Aí eu, historiador e comprometido, e acompanhava os festivais da UAP, né? Aí eu disse, bom, vamos ver, eles fizeram o 6º, então vamos fazer o 7º. Aí briga interna, não, esquece esse pessoal, vamos fazer o primeiro da Unifap. Aí começou, aí tudo era discutido e tinha aqui para votação, aí na plenária eu propus, tudo bem, então para não ficar nem lá, vai ser o nome do festival, e ficou. Primeiro Festival da Canção da Unifap, 7º Festival da Canção Universitária no Amapá, que era para resgatar a tradição. E nós fizemos o primeiro festival da Unifap e pegamos o histórico dos festivais. Aí fora esses, tinha os grandes festivais do SESC que você está falando, que infelizmente, né, foi ficando esvaziado, né? O SESC vai transformando as ações dele em outras coisas. Tá interessante esse negócio. Mas o que tu percebia, na verdade, é que nós não tínhamos nenhum movimento, a não ser o movimento universitário. Por isso que quando as pessoas insistem em dizer de onde eu vim, eu digo que eu vim. Sim, eu vim de uma orientação, eu vim de um clima de esquerda, entendeu? Porque eu sou fruto do pessoal que foi realmente do movimento de esquerda. Então, às vezes, com algumas discordâncias, as pessoas tentam me colocar em algum lugar, mas não tem jeito, porque a cultura brasileira ela é esquerda, entendeu? É natural. Então, muitas vezes a gente tem confrontos dentro da gente, fora da gente, com alguns exageros, sabe? Mas continua sendo o que nós temos para sustentar um país com tal nomenclatura, com tal tamanho, né, gigantesco. Não tem como tu sustentar um país se tu não for uma pessoa que tenha uma linguagem popular, né? E dentro dessa lógica do movimento Costa Norte, o que ainda é ou que foi um divisor de águas para a música que é produzida aqui no Amapá? O pessoal diz assim, né, que existe uma história antes, claro, normal, uma história antes e depois do movimento do Grupo Nós, do movimento Costa Norte, da gente. Eu respeito muito como ponto de referência o Pilão. Eu respeito o Fernando do Canto. O Fernando do Canto foi uma grande referência para mim. Eles inauguraram a impressão a pesquisa. E a impressão em bolachão, né? Sim. Também, até isso. Eles inauguraram na verdade, o seu Hernani tomou essa atitude. O seu Hernani Vitor Guedes. Mas o que eles colocaram lá foi o mar abaixo. Já tentando estilizar as coisas. Tá? Nós fizemos isso mais tarde. Então, essa parte aí... Você consegue localizar entre quando o pau quebrar, né? Entre o mar abaixo do seu Hernani, do Mocambos, né? Do Mocambos. Eles chegaram a produzir LPs? Sim. Eu não tenho esse. É um raríssimo. Não tenho. É um raríssimo. Ele é mar abaixo o nome disso, para começar. Nossa. Aí ali, então, tu já tem que respeitar. Tem as pessoas gravaram onde? Foi em Belém mesmo? Eles rapazes gravaram em cima da cama. Foi mesmo? Foi, colocaram um gravador em cima da cama, mandaram a fita para Belém, da fita reproduziram para lá. A qualidade deve ser... É autêntica, é original, é ouro. É o que podia fazer. Mas é ouro. Claro. Aí o que acontece? Aí vai mais para frente, no meio de todo esse movimento, eu encontrei o meu pessoal, que é o Amadeu, principalmente, aí vem o Val e o Zé. Aí o seguinte, nós começamos a nos encontrar com outros poetas, Álvaro Ribeiro, não o Álvaro Ribeiro, um outro Álvaro Ribeiro. Me deu umas letras muito interessantes, hoje ele é missionário, acho, na África,
mas ele já falava muito sobre a terra, então, tudo, sabe? E aí, cara, eu entrei em banda, sobrevivi como sobrevivo até hoje do barzinho, vivo, né? Vivo bem. Então eu fui aprender guitarra, contrabaixo, fui aprender a cantar Queen, aprender a cantar o Rock 80, o Brega, tudo. Então, foi uma escola. De lá eu peguei e, paralelamente, eu pedi ao Sesc que me deixasse tocar, com o apoio do Sesc, em algum local, para divulgar a minha música. Aí eu me lembro que eu saí do Placa Luminosa, fiquei muito tempo com o pessoal do Placa. E aí o seguinte, saí do Placa Luminosa e fui chamado para uma banda chamada Snake Band, lá em Santana. Snake Band, Ela era uma banda de um garimpeiro que estava, como é que a gente chama, buiado, né? Tava bamburrado. Tava baludo também. Isso. Aí, cara, ele comprou tudo nos Estados Unidos e trouxe. Tudo de equipamento e tal. Aí foi lá em casa, é um senhor que eu amo ele, o seu Firmino, um abraço, tá na minha história, Firmino de Matos. Ele foi lá em casa, eu já todo passado na casca do alho, ele foi pedir para minha mãe, para mim trabalhar com ele. Aí a minha mãe prontamente deixou, tá? Aí eu fui trabalhar, aí eu cheguei com ele e disse assim, seu Firmino, eu toco os brega que o senhor quer, tudo que eu faço, tudo que o senhor... Mas me dê um dia para me ensaiar a minha música. Mas o que a gente vai fazer com essa música? Seu Firmino, essas músicas, tudo que o senhor ouve foi feito um dia. Alguém fez. Alguém começou, né? Deixa eu fazer a minha. Isso. Mas tu vai fazer uns brega? Eu digo, não, é uma outra ideia. Me dê o dia. Aí ele disse, tá bom, vou te dar um dia. Aí, bicho, eu tranquei os músicos lá. João Batera, Zenô. Tranquei mesmo, fechei o pessoal na sala. Naquele dia a gente passava o que era nosso. Aí eu pedi ao Sesc para fazer o show Costa Norte, só eu com a banda. O pessoal se animou, todo mundo ficou muito empolgado, sabe? Uhum. Isso nós já tínhamos ganho muito festival, eu, Zé Miguel, Amadeu, tal, com o grupo Nós, né? Aí o que acontece? Aí eu pego e aí eu digo ao Sesc, ao Jonas Pinheiro Borges. Eu gosto de colocar as pessoas na história. Tu vai guardar isso aqui, porque você arquiva as coisas da gente aqui a partir de hoje. Eu estou estreando, então estou pedindo para você, tá firmado aqui. Tá registrado, é memória. Você é um iluminado. Opa, obrigado. Aí o que acontece? Aí eu pedi ao Jonas Pinheiro Borges e ele disse assim, eu não posso fazer isso, mas vai. Pega o ônibus do Sesc, esse teu equipamento, mete dentro dos caminhões do Sesc e tal, leva os técnicos do Sesc, vê o que é que dá para usar aí. E abriu a guarda. Tá, o Carlos Lobato chegou comigo com o dinheiro de um outro partido, que eu não fazia parte. Eu já estava começando a sentar com o Capi para conversar sobre a esquerda no Amapá, entendeu? Aí naquele tempo o barcelismo me financiou através do Carlos Lobato. Eles conseguiram dividir, por isso que eu estou dizendo, por que eu tenho que me sujeitar à verba daqui portas fechadas e daqui portas abertas? Não, eu sou um músico que tem o direito de trabalhar para a prefeitura e para o Estado, o direito judicial, inclusive, entendeu? Eu não posso ser barrado por partidarismo. Não. Isso está na minha cabeça tranquilo. Agora, se vão fazer isso comigo, eu não sei, entendeu? Mas eu quero trabalhar. Mas não deveriam fazer, né? Não deveriam fazer. Aí, na época, o Marcelo soube e tal, e disse assim, não, tudo bem, esse menino, ele tem uma coisa aí, Aí, ele não gostava da gente, mas ele teve dignidade, mentalidade e, acima de tudo, humanismo e cultura, né? Que é difícil, né? Ele disse assim, não, pode financiar ele. E me financiaram. Aí eu fui pro Leno, abri o Leno como um palco, coloquei a banda. Quando o pessoal viu o tamanho da minha banda,
entendeu? Naquela época, né? Aí eu pensei, meu Deus do céu. época que era só um violão. Pô, tudo americano, tudo alemão, tudo um garimpeiro atrás de mim. Aí me financiando. Aí o que acontece? Aí o outro lado também. E todo o pessoal dos meus amigos com interesse em nova história política, novo movimento assistindo. Estava tudo no lugar certo, sabe? Aí eu fiz o movimento Costa Norte no Leno e no Jana Drinks. Eu tava no Jana Drinks. Não tá brincando. Tava lá. Cara, bicho, olha Só não só. vamos dizer datas, porque eu não quero que ninguém fique fazendo continha, né, na nossa idade depois. Não. Eu estava lá, Jana Drinks. Olha, aí o seguinte. Ali na Tide Tape. Pô, olha só, então tu sabe mais do que a gente imagina. Porque tem gente que não viu isso aí, sabe? Mas você viu, e eu tô super confortável, porque tu garante a minha informação. Aí o que acontece? Eu fui e fiz o show, só 2 deu para fazer. A gente aqui, né, bicho, a gente é muito ilhado, né? E eu amo isso como um país, tá entendendo? Então eu só consigo sair daqui para ali, para ali. Tu me convida para ir para São Paulo, eu passo mal. Entendeu? Não é viagem, negócio de avião e tal. É que parece que eu sou mais gente aqui. Fica deslocado, né? Eu fico deslocado, eu tenho essa timidez de sair. Aí o pessoal pensa que eu estou parece sentindo. o lamento do Dominguinho, né? Que não tem torresmo lá dele. Olha, esse ano me convidaram para a Romênia. Eu soube que os meninos foram para Noruega, se não me engano. E que foram para Portugal. Eu já fui nessa mesma feira em Portugal. Entendeu? Eu já rodei, mas toda vez que eu chego num lugar, eu fico meio apertado. Ou então tem que ir muito amapaense comigo. Aí eu fico legal. Aí dá legal. Mas onde é que a gente estava? Aí o seguinte, eu fiz esses 2 shows. Aí no outro dia eu cheguei no estúdio, todo mundo lá. Aí eu sentei, e disse, porra, mas foi muito bravo. Quando é que a gente vai fazer o disco? Senão nós vamos fazer o disco. Aí, porra, ficaram, mas o que tu tem então? Eu digo, não, é que eu queria dar uma notícia para vocês. Aí, bom, mas o que é? Não vai dar certo o projeto? Então eu digo, não, é o Amadeu que vai gravar. A priori, todo mundo, puta que pariu, que isso, cara? Mas eu já tinha consciência de movimento, entendeu? Por isso que o meu nome do meu disco é Revoada. Andar só, jamais. Não ia acontecer nada. Não. Tem gente que coloca uma grana embaixo do umbigo e tem a ilusão que vai acontecer alguma coisa. Tem que ter movimento. Tem. Movimento ao redor. Você tem que ter raiz, história e, acima de tudo, essência. Entendeu? Isso nós temos bastante pessoas aqui que tem. Patrícia Bastos, o Amadeu, sabe? O Zé, então. O Zé é blues. O Zé acho que é um blues, é uma reencarnação de um cara, de um americano, bicho. Aí o seguinte. Um bluesista, ali do Tennessee, ali, alguma coisa assim. Mississippi, por aí. Aí eu só sei o seguinte, que o pessoal, o Amadeu se virou, aliás, até hoje, é quem se vira por esse meu lado burocrático. Nós estamos agora com o Instituto Costa Norte, sabe? O Instituto Costa Norte pretende ser cooperativista, entendeu? Se depender de mim, que sou o atual presidente, o Instituto Costa Norte vai colar instituições como essa aqui para poder ter uma representatividade científica, precisando da sua ajuda, tá? E aí o seguinte, hoje eu percebo o seguinte, que toda aquela história do Amadeu gravar o primeiro disco, o Zé gravou o segundo, porque nós consideramos que o movimento Costa Norte tem 4 trabalhos iniciais, que é Sentinela Nortense, que é uma carta muito inocente sobre a exploração do norte do Brasil, como já está provado, da Amazônia, por vários povos do mundo todo. E é uma carta que fala para que a gente se respeite enquanto povo, né? Índios, negros, cabanos, se respeite enquanto povo, tenha consciência do que nós somos, do que nós temos ao redor.
Porque por mais que nós tenhamos a consciência da nossa riqueza, mas nós não somos dono dela. Entendeu? Então isso me bateu muito cedo. Todo esse papo, sabe, que está hoje aí, isso já vem enrolando de muito, muito tempo. E para mim é o seguinte, muitas vezes é uma justificativa institucional para fazer outras besteiras. Desculpem, eu acredito numa parte, mas tem uma parte que eu não acredito. Entendeu? E aí é o seguinte, aí veio Sentinela Norte, o Vida Boa, logo depois o Zé manifestou a vontade de gravar, um empresário ajudou ele. Veio o terceiro disco, que foi o meu, Voada, né? Você pode ver os títulos, Sentinela Nortente, a palavra nortente. Acho que eu tenho orgulho disso, é uma etimologia que é minha. É neologismo, é? É neologismo. Né? Neologismo. É isso mesmo. É um neologismo que é meu. Até isso tu sabia, né? Aí, depois, obrigado. Aí depois veio o Revoada, que trouxe Garapé das Mulheres. Cara, o disco todo fez sucesso aqui. Todo. Tá? Aí o Val vem e grava o Formigueiro. Aí quando tu levanta o teu drone mental, tu vê que tá o Amadeu localizado. O Amadeu e o Val estão ali perto da igreja, no centro, ali no canal e tal. O Zé é um quilombola, né? E eu fiquei com aquela faixa do Garapé Laguinho. Eu respeito muito essas faixas como coisa da terra, né? Do Laguinho. E aí os 4 discos fica feito o movimento Costa Norte. Aí já conscientizando, pô, isso é um movimento, né? Tem o Clube da Esquina, tem o movimento paraense dos meus amigos lá, que eu gosto muito. Tem o movimento em Roraima, Roraimeira. Tem o pessoal de Parintins, né? Tem o movimento brega. O meu negócio é o seguinte, eu gosto até das aparelhagens, sabe? Eu quero me meter em tudo que seja da Amazônia, entendeu? Então eu componho brega, tem um bocado de brega estourado para ali, ninguém sabe nem que é meu. E tem o samba, tem tudo. Todo lugar eu tenho um pezinho. Aí o que acontece? Essa questão do movimento, aí tem um Clube da Esquina, aí tinha um movimento samba no Rio de Janeiro, que é o pessoal do romântico, do morro, né, do morro de Cartolas, pessoal, tudo. Então, aí dali aparece uma célula chamada Bossa Nova. Porra, legal. Os acordes, enriquecimento de acordes, bicho, é um absurdo no Brasil. A música mudou. Tanto acorde, né? Bicho, um negócio fabuloso. E os nossos músicos são muito doidos, sabe? O americano se passa, o europeu se passa, o tanto de acorde, de dissonância que a gente, porra, sabe? As sequências de dissonância da gente. Aí ficou essas escolas, estou esquecendo coisa. Ah, claro, Tropicália, né? Aí, pô, não precisa, aquilo ali é uma máquina. Até hoje, o que eles fizeram em nível de regionalismo, o que eles fizeram, eu fiquei olhando para tudo aquilo e digo, bom, o Amapá tem um movimento. Aí desculpa essa hora, eu vou ser meio tio, aí eu não deixei vocês sem movimento. Tá, isso. Vou dar uma guinada aqui e olha só o que eu vou falar. Carlos Drummond de Andrade, ele é conhecido como poeta maior. E inventaram uma história de um poeta maior e um poeta menor, que era relacionado ao seguinte: se o poeta escreve sobre questões gerais, sociais, se tem um engajamento, ele é um poeta maior. É isso, né? Drummond escreveu sobre guerra, né? Escreveu sobre tudo, né? Sobre o povo brasileiro. E aí vinha o Manuel Bandeira, que já se auto-intitulava de poeta menor, porque ele era mais lírico, né? Aí tem um texto dele que eu decorei, né, na minha adolescência, que era o seguinte: testamento. Vi terras da minha terra, por outras terras andei, mas o que ficou marcado no meu olhar fatigado foram as terras que inventei. E aí ele mais adiante diz o seguinte: fiz-me arquiteto, lembrando a história da engenharia, fiz-me arquiteto, não pude. Sou poeta menor, perdoai. Não faço versos de guerra, não faço porque não sei.
Né? Então, essa briga entre o poeta maior e o poeta menor. Por que eu estou dizendo tudo isso? Aí vem o outro, né, o diplomata, que é o Vinícius de Moraes, que ele dizia que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. E ele já gostava de se intitular, gostava que falasse, ele também gostava, de poetinha. Né? Então, ele cultivava os diminutivos como um ato carinhoso. Então, ele gostava e se intitulava também de poetinha. Isso tudo é para dizer que você é também chamado de poetinha da Amazônia. Osmar Júnior, poetinha da Amazônia. O que significa isso? Olha o meu preâmbulo para chegar nessa pergunta. Eu vou decepcionar você demais. Eu não sou exatamente um poeta. Porque isso aí... Não tem um cara romântico do brega? Sim. Isso é um jargão. O poetinha da Amazônia continua sendo um músico, compositor. Se o povo me chama de poeta, muito obrigado. Deve ser por causa do meu amor nas músicas por vocês. Então eu sou um poeta, não se preocupe. Mas para mim mesmo, depois que eu li Borges, li Gabriel Garcia Marques, Pablo Neruda, eu acho muito difícil eu me considerar, não desclassificando qualquer pensamento meu. Sou um poeta, tá bom? Mas eu acho que eu sou um... se tem o maior, tem o menor, né? Eu sou do jargão, o poeta jargão. A poesia ficou como subtítulo da minha música. É uma alcunha, né? É uma alcunha, pronto, que vai que ele me ajuda. Ok, então vamos lá. Então, a sua música é uma música militante, né? A gente vai ter uma música preservacionista da Amazônia. Isso é uma classificação boa ou está longe do que você se imagina? Não, porque quando eu não sabia, mas o despertar do micélio da gente como compositor me faz um músico planetário. Entendeu? Por causa da minha comunicação em Deus, por causa da minha comunicação com todos os seres, que aliás não é fácil, sabe? Em um momento tu tem que abrir a guarda mesmo, falar. O que aconteceu comigo na entrada, aconteceu com muita gente, deve estar acontecendo com você, mas o que aconteceu com a gente foi uma entrada de era meio difícil, porque fica um com um pé num lado e um pé no outro, principalmente para quem transcende, né? Aí o que acontece? Quando deram esse apelido para a gente, o pessoal da Música da Terra, trocaram o MPA, talvez a gente tenha achado o motivo, trocaram de Músico da Terra, de Minhoca, Tatu, para MPA. Pronto, são todos Minhoca. Sabe essas alcunhas aí, né? Aí, mas para mim, no meu como eu busco as coisas, eu busco divinamente, sabe? Que seja uma coisa, porque nós somos tão pequenos e rápidos, uma passagem aqui, que a gente fica conversando com a divindade para que a gente seja útil de alguma forma, sabe? É igual um passarinho que vai... É igual a história do beija-flor, né? Que ia lá apagar um incêndio com um pinguinho d'água, ele estava fazendo a parte dele. Igual o nosso, inclusive, japim, que está fazendo ninhos de plástico, né? Quem sabe ele não está fazendo a parte de preservação dele, né? Então eu sou mais um dos milhões de compositores, mas nasci com sorte, nasci com um povo muito bacana, um povo, uma mistura muito bonita, sabe? E nasci numa terra que é muito importante. Por aqui, sabe, passaram muita gente. Aqui, para mim, quando eu olho, por exemplo, eu tenho teorias que eu tô num museu Sacaca, onde fica o IEPA, né? Que é um centro de pesquisa sério. Então, olha o que eu vou falar agora. Mas a doutora Ana, que faleceu, a cientista, ela dizia que o músico deve falar assim. Quando ela me pediu para pesquisar o bailique, eu e Naldo, aí ficou ali o Fernando, chega o Fernando. Quando ela me mostrou o gráfico do movimento das ilhas do bailique, aí foi que eu disse: Fernando, olha isso. Aí o Fernando escreveu Ilhas que Bailam, entendeu? De uma forma assim que a gente... Aí eu musicalizei, aquilo me satisfez, mas quando a doutora Ana começou a mostrar os elementos, os remédios, as traduções que tem para ser feito aqui, musicalmente, inclusive eu tenho um CD aqui, que traduz tudinho. Então esse trabalho me faz muito feliz,
porque é colado na ciência. Dá uma atenção para ele, por favor. Está nas suas mãos. Se quiser atividade aqui, tudo, a gente vem. Aí, tem muita coisa para a gente fazer. Aí, o que acontece? Para mim estar falando isso, eu estava falando sobre... a doutora Ana pediu para me pesquisar o Bailique, e aí eu fui. Então é isso. Aí eu emendei para a questão do Amapá, aqui o encontro de todos os povos. Porque eu acredito que os Arawaks ou Aruacs chegavam aqui, não tinha mais para onde ir. E aí aqui é a beira de tudo. E outra coisa, eu já li os Vikings na Amazônia. Eles entram aqui no Oiapoque. Então eu tenho uma teoria aérea, eu uso a palavra aérea quando é leigo, né? Que não é acadêmico ou científico. Aí eu acho que as pedras do Calçoene não são indígenas, são vikings. Isso aí é uma pulsação espiritual, sei lá. Aquilo ali não é de um povo nativo indígena. Mas faz referência aos megalitos lá? Sim. É uma teoria. Que é inclusive uma área nossa aqui do Instituto, né? Tem, sítio sim. Lá. Bacana. Aí porque é o seguinte, quando tu lê sobre a Amazônia, bicho, quando tu vai ler, aliás, a Amazônia, não é sobre, quando tu vai ler sobre a Amazônia, os povos que passaram aqui são muitos, entendeu? Então, para mim, aqui é a Terra do Sol, encontro de todos os povos. Por isso que eu acho que a gente devia criar um grande festival do mundo aqui. Internacional, bacana. Vamos falar só de algumas composições aí, só para poder engatar com a música, tá? Uhum. Aí eu vou te perguntar o seguinte, aí eu vejo assim, eu sou da Amazônia, né? Eu sou essas margens dos rios que nos levam, eu sou da Amazônia. Uhum. O meu amado, meu amado, me perdoa, né? Esta saudade também dói em mim, né? Toda uma lírica, né? Um linguajar bem né, comum das nossas referências culturais. Manda um beijo para o meu pai, mês que vem eu vou por aí, né? Das pessoas que se deslocam. Eu sou da Amazônia. Aí o que eu quero falar de tudo isso aqui? Né? Eu faço sempre um preâmbulo para depois fazer uma pergunta. Né? Eu sou da Amazônia. É um brega? Se por que é? Ele é um brega porque ele pega... É o seguinte, eu estava num banheiro e você pode reparar, é que essa música começa quando eu disser que estou partindo, né? Eu vou te explicar. Então, eu fui no banheiro de um barco. Aquele... tu tá lá dentro, né? Porra, aí que ninguém... É a Amazônia mesmo, sabe? O cheiro, tudo. Banho tá? com água, com cheiro do com rio. Aquele cara que acabou de sair e deixou quente ainda o pé dele lá em cima. De tanto tomar banho, sabe? Aí eu tatuagem. Aí o cara... Aí eu saí do banheiro e tal. Aí eu reparei assim, um cara falando. Diz pro papai que eu vou vê-lo mês que vem. Tá. Aí estava passando na frente de uma região. Aí o outro lá, não sei o que. Aí eu sentei. Cara, eu ouvi direito. Tu falou que tu estava muito tempo aqui no país. Eu estou 3 meses viajando, vendendo coisa. Dentro do barco, de barco para barco, de comunidade para comunidade. Eu sou representante deste produto aqui e tal. Quanto tempo então? Aí eu fiquei olhando ao redor as pessoas, né, bicho? Cada uma tem uma vida. E aquilo ali é a nossa estrada. Cada com mais sua história, né? E é história junto. E a gente dorme junto. E a gente toma banho mesmo. E come uma comida que dá uma fome gostosa. E não tem jeito. Essas são as nossas estradas. Portanto, não é a mesma estrada do Luiz Gonzaga, nem lá do Cleito Cleidi, sabe? Nem do cara lá do Peru. É a estrada da Amazônia. Portanto, nós somos diferentes, sabe? Nós somos um povo diferente. Aí eu estava tomando, ao mesmo tempo que eu estava tomando banho, toca o brega lá. Mais uma noite, eu digo, isso é muito doido. As tuas juras de amor. Eu até regravar essa música. Eu sempre acreditei. Aí pode ver. Olha, mais uma noite.
Quando eu disser que estou partindo, só que aqui eu me espalho, né? Tem que sair, né? Tem que sair para não ter problema. Mas pega a essência. Claro. Chega, me arrepiei contando pra ti agora. Só tu que tem isso. Se fizesse eu falar isso. Bacana. E aí nós vamos para outra. Eu estava também quando você fez a homenagem lá naquela casa de shows que você fez para Dani Lee, né? Você fez uma homenagem. Foi. Então não estava muito bom o som. E a circunstância também. A circunstância foi. Aí eu vou aqui para Sentinela Nortense, né? Com neologismo, essa palavra inventada para falar alguma coisa a mais do que tinha no dicionário sobre o que é ser do norte, né? Aí você vai falar, meus olhos negros índios se perdem, e aí você se contrapõe esses olhos negros com olhos verdes do outro, né? Do forasteiro, e engata isso com olhares de outras nações. Então, o olhar transformando um conflito entre o local, o que vem de fora e os interesses, né, de longe. Nossa terra rica ainda fica na Ilha de Abril. Isso é muito poderoso, muito poderoso. E que nos vendam, como de costume, nos arranquem o Brasil. Aí vem, né, São José, essa parte também fantástica. A primeira vez que eu vi, logo que eu cheguei aqui, São José, São Jorge, vem tanta coisa atravessar. Isso é poderoso, tá? E aí a pergunta é, você falou ainda agora que era uma carta inocente. O que é a inocência desse texto aí? Do Sentinela? É inocente porque, enquanto vocês já estudavam geopolítica, sociologia, eu conversava com vocês, entendeu? Como eu converso até hoje. Como eu te falei, eu prefiro a informação. Não é que eu prefira, é que eu segui esse caminho não acadêmico, sabe? Isso aconteceu com vários cantadores, Elomar, todo mundo, entendeu? É uma opção que tu faz para manter talvez uma linguagem, sabe? Eu não sei se é bem isso que aconteceu comigo. Só sei o seguinte, que a minha música ela é fruto do empírico, entendeu? Da conversa. Tem coisa mais poderosa que João do Vale, por exemplo? João do Vale. Tem coisa mais poderosa. A coisa da aranha que me pega até hoje, bicho. Eu fico pensando nisso. A ciência da aranha. Da linha, muita gente da aranha, olha a aranha. Como é que tu vai repetir um negócio desse da aranha? Né? Gente, o mundo está lotado. Aí é o seguinte, o Sentinela, ele tem muito. É porque o seguinte, eu sou fragmentador, eu pego fragmentos. Né? Talvez o Ademir Pedrosa, quando ele gosta ele tem muito conhecimento literário, então, e eu estava falando para ele que sobre esse negócio do Nortense, que eu criei um neologismo sem perceber, que é reconhecendo fragmento. Era isso que eu queria falar dele, vou falar. Que o Ademir fragmenta os poetas prediletos dele. Só que eu saco, então não venha querer me mexer comigo, porque eu saco dos fragmentos, aí eu te derrubo, entendeu? Quando tu fragmenta um poeta, eu vou buscar lá o estilo. Pega os DNAs todinho, né? É igual o IA, né? É igual o IA. O IA não adianta, o IA vai pegar pega aqui, pega ali, pega ali. Pega ali, pega unha, tudo e acaba fazendo uma coisa. Baixa o liquidificador e joga. Pô, graças a Deus que é assim, porque nós vamos despachar essa porra. A humanidade vai despachar isso. Tão pequeno que vai ficar. Aí é o seguinte, aí eu peguei e eu fragmento. Você quer saber sobre o Sentinela Nortense? Tem fragmentos, é rápido, eu não vou me demorar. O fragmento do Sentinela Nortense, por exemplo, eu tenho os clipeus ardentes. São, né? Quando eu falo entidade, é porque eu acredito que nossos continentes, tanto os que estão no fundo, como os que estão agora sobre nós, levantados. Submersos. Os que estão levantados agora fazem parte de um plano de uma terra viva, uma terra inteligente, uma nave viva, um ser vivo, do qual nós somos parte. Tá? Estamos nele de maneira especial, porque você é o resultado de todas as coisas. Você é um Deus, entendeu? Você é um pequeno Deus.
né? Do micro ao macro. Aí o que acontece? Eu já falo no Sentinela Nortense, nessa idade um pouco inconsciente, sobre o Norte Entidade. Entendeu? Eu ainda sou um cara, por exemplo, eu tenho informações, por exemplo, que são coisas incríveis. Eu não pego em violão, eu não forço barra para fazer música. Um dia desse eu fui falar, não gosto de fazer música. Sabe? Aí, pô, acho que eu peguei pesado comigo mesmo. Mas geralmente eu respondi assim, sabe? Mas quem convive comigo sabe que eu não pego violão, que eu não fico o tempo todo. Mas eu entro numas. Agora eu entrei numas da numerologia do Curiaú. Como é que uma natureza me faz? No Aiú, o Aiú já é quando seca, ele já é um exemplo de como é que se dá a vida. Ou seja, seca tudo, mas a essência está lá, a raiz. Depois volta tudo. Quando seca, os peixes vêm, sabe, buscar o oxigênio, essa palavra é importante, o oxigênio, ele vem buscar em cima. Sabe? Mas o mais interessante é que eu sentado com o Manel, disse, Manel, ontem eu sonhei que tinha uma ninhada de sucuriju e por aqui, ele disse assim, e teve. Aí essa parte que eu te digo, que eu só falta me matar. Sabe? Às vezes eu fico com medo, criei um pânico, entendeu? Aí ele disse, e teve. Aí ele disse, olha, Osmar, quando o Aiú vai, olha só essa informação que eu vou deixar aqui, nessa instituição. Seca, volta tudo para o poço. São 18 poços, 18 ilhas, entendeu? São 18 poços, 18 ilhas. 18 poços e 18. Olha o número. É um número que foge a uma tradição numérica, né? Mágica. Que geralmente 8, 1, 7, 8, 9. Ele não bate muito. Que bom que você se mexe com isso. 7, né? Mas o 18 anda numa importância. 8 terra. Eu não vejo. Isso é para gente tomar uísque. Aí eu vou tomar um refrigerante diet, mas não bebe. Você não bebe, mas pois é. Essa conversa é boa. Eu já estou só nas 2 doses, já está mais contido. Está mais calmo agora. Estou mais calmo. Certo. Em algumas coisas. Aí o seguinte, eu tô assim agora. Acho que você fez em algum momento uma pergunta sobre essa coisa das composições, como é que... E esses fragmentos eu vou vendo. Então, em algum momento, esse 18 vai rolar. Vai aparecer. Vai aparecer. Aí tem aí as luzes, porque as luzes existem mesmo, sabe? Existem seres de toda a natureza. Terra, ar, seres de vento, seres dimensionais, seres de luz, enfim, tudo existe. Sabe, a gente filtra, vive legal e tal, mas existe tudo. E sobre a Amazônia, nós já vimos muita coisa. Hoje não adianta o mundo querer esconder. Que existem naturezas, né? Eu me lembro daquela música, um grito de estrelas vem do infinito e um bando de luz repete o grito. Né? Eu quando eu vou fazer trabalho de campo e vou com algum mateiro, né, alguém da região, e assim, né, eu tenho outra percepção de mundo e tudo mais, mas quando entra e é preciso pedir autorização para os caruaras, eu sigo o rito porque... Não siga. Siga porque é melhor para a gente. Primeiro que é um respeito, né, uma percepção. Tudo é vivo, tu viu? Eu fiz olhos agora. Quando tu por exemplo, eu ainda não tomei o Daime, eu vou tomar inclusive esses dias. Mas eu estudo as pessoas que conversam sobre ele e tal. E nem aquela toxina do sábio, porque eu estou muito preocupado com o que estão fazendo com aquele bichinho. Isso não é frescura, não. Aquilo me perturba. Aí o que acontece? Essa parte que a gente ia falar, cara, sabe? Eu estava falando da permissão da floresta. Sabe? Pois é. Então veja bem. Mesmo assim, vamos em frente. Tá. Acho que agora nós vamos para
música. Os homens se reuniram nos seringais de Chico Mendes e abriram uma janela ao Pacífico. Atravessaram os Andes, descobriram continente. E não há frio pra quem quer chegar. E não há frio pra quem quer chegar. No Daime conseguiram aportar outras galáxias com os pés na Ilha de Páscoa. No Daime visitar os construtores de Moai, que ainda estão por fazer, que ainda estão por fazer. Índios, acreanos, peruanos e outros hermanos. Índios porque seus destinos são um só, na mesma palma de mão, na mesma canção, no mesmo coração. As tribos, como as cidades, são necessárias, são sinais de que na terra ainda há quem compreenda o universo. A janela ao Pacífico está aberta. Basta olhar para dentro de si. Índios, acreanos, peruanos e outros hermanos. Índios porque seus destinos são só, na mesma palma de mão, na mesma canção, no mesmo coração.